mais um programa Política Nua e Crua. Como vocês podem perceber, hoje eu estou em um local diferente, tem mais limitações, né? Eu estou fora da minha cidade e do local onde normalmente eu gravo o programa para vocês. Mas algumas observações a gente tem que fazer, né? Olhando esse ataque do trumpismo contra e essa aliança Trump e Bolsonaro contra o Brasil, eu observo o seguinte: nós estamos sofrendo esse ataque sob diversos aspectos. E estamos sendo penalizados comercialmente por uma questão estritamente política, né? Querendo influenciar sobre o nosso judiciário, querendo influenciar sobre o país, sobre as nossas decisões enquanto país, que estão de acordo com a nossa Constituição Federal, né? Então, é muito difícil agir nesse aspecto. Hoje se fala muito em negociação, pressão, alguns até culpam o governo por isso, até porque estão olhando só para o que interessa a eles, que é o quanto eles estão deixando de arrecadar e de receber. Muitos têm colocado críticas ao presidente Lula, mas fato é, não existe nenhum meio para negociação. Negociação não é uma palavra conhecida por um completo maluco, neurótico, doido, como é o seu Trump. Essa linguagem não existe. E para nós não é muito difícil identificar isso, porque quem viveu alguns anos sob o jugo do presidente do Bolsonaro sabe exatamente do que eu estou falando. Sabe exatamente do que se fala. Então, quando um doido está na presidência da República, ele faz qualquer coisa. Ele não tem limites, ele não conhece direito internacional, ele não conhece o poder de negociação dos países, de comercialização e tudo mais. Ele não conhece, ele quer agir como um ditador. E é isso que o Sr. Trump é. Veja o que ele faz com as universidades americanas, quando ele persegue as universidades, quando ele corta verbas de pesquisa, quando ele expulsa estudantes porque pensam diferente do modo dele pensar, quando ele expulsa moradores dos Estados Unidos que são de outras nações e bota eles sem nenhuma condição de defesa, nem de nada, eles botam no avião e mandam embora. Então, e daqueles exemplos que aconteceram com o Brasil, com os brasileiros, né, que chegaram amarrados nas pernas, nos braços, não tinham direito a ir ao banheiro, não tinham direito a nada. Ou seja, ele vem falar em direitos humanos quando nem ele sabe o que é isso. Ele não sabe praticar essa questão. Então, eu fico pensando aqui comigo, né? Fico pensando aqui e volto a refletir sobre essa questão. Porque, na verdade, esse ataque que a gente sofre, que é um ataque querendo fortalecer uma corrente política contra o país e contra a democracia brasileira e contra o judiciário brasileiro e contra as leis brasileiras e principalmente contra a Constituição brasileira, ela tem sido patrocinada por gente que se diz democrata. Se diz democrata, mas vai no parlamento, e, como foi no processo da Dilma, e declara seu amor ao Ustra, que era um grande torturador e desrespeitador de direitos humanos. E agora vem falar em direitos humanos, nunca respeitar direitos humanos. Direitos humanos para ele é o direito dele, individual, dele e da família dele. Então, eu acho, vendo as reportagens, vendo os jornais, vendo as coisas, que nós não temos outro caminho. Primeiro, a primeira pergunta que eu faço:
Tirados aqueles setores que foram excluídos, que são 700 produtos lá, foram excluídos do tarifácio. O que sobrou, quanto representa em termos de vendas externas? Tá? O governo, por outro lado, veio com um pacote de medidas de 30 bilhões para ajudar essas empresas. Né? Essas empresas. Exigindo como única contrapartida que não se demita profissionais. Mas muitas delas já demitiram de forma antecipada. Então, elas vão pegar um status naquela data em que foi emitido esse processo, né, de ajuda. E o governo está disposto a ajudar. E está disposto, e aí vamos ter dificuldades grandes. Tipo, uma denúncia que eu vi no jornal, que o setor que é considerado afetado, por exemplo, na questão das frutas do Nordeste, é o setor exportador. Mas não é ele não é o exportador é o intermediário. Quem, na verdade, vai sofrer a consequência é o produtor, que é o pequeno produtor, que produz a manga, que produz a uva, que produz os produtos que são exportados para o exterior e para os Estados Unidos. O governo veio com uma proposta que eu acho que é corretíssima. Aqueles produtos que são perecíveis, vamos comprar e vamos jogar o governo compra e joga dá na merenda escolar, o que vai aumentar muito a qualidade dos produtos que são dados às crianças brasileiras. Ou seja, nós vamos investir numa melhor qualidade proteica para as crianças. Então, isso é fundamental. Isso eu acho que é de extrema importância. Por outro lado, outros produtos, produtos como café e outros, são estocáveis. São estocáveis. Eu não posso esquecer, bom, agora, por exemplo, hoje, eu não estou na minha cidade, mas eu estou aqui no Paraná. Que eu me lembro, quando era criança, eu vinha muito aqui, e a gente entrava naqueles grandes armazéns do IBC, Instituto Brasileiro do Café, que se organizava, que se guardava o grão para depois vender depois, foi estoques reguladores e tudo mais. Por que não? Por que não? Né? Por que não? Pois aí, enquanto isso, se procura outros mercados. Não é só o mercado americano que existe. Né? Não é só o mercado americano que existe hoje e que afeta a realidade do produto brasileiro. Então, as medidas que o governo teve de dar suporte às empresas têm essas pequenas variações que eu disse, que precisa diferenciar entre o exportador, que é o intermediário, e o produtor. São coisas diferentes. Quem tem que ser apoiado é o produtor. Né? É o produtor. E nós temos que dar um jeito nisso. Então, não tem muita conversa mole mais, não. Eu acho que a gente não tem mais, que está preocupado com essa situação de ficar o dia todo remoendo só esse problema. O Brasil tem problemas muito mais graves. Tem problema na educação, tem problema na saúde, são problemas que nos afetam diretamente. E as exportações para os Estados Unidos não significam um percentual, é um mercado importante, não vou dizer que não, representam 12% das nossas exportações, acho que é importante. Boa parte delas foi tirada do tarifaço, que é a questão de suco, aço, petróleo, né? Petróleo, que foram tiradas do tarifaço. Então, uma parte significativa já não está afetando. Então, o que precisa? Agora, precisa de fechar os olhos, criar alternativas para quem não vai conseguir desovar sua produção, e o governo já criou essas alternativas através de empréstimos, uma série de coisas, e de compra desses produtos no mercado nacional, principalmente para a merenda escolar. Né? Então, boa parte do problema está solucionado. Então, não está na hora da gente parar de conversar sobre isso e conversar sobre outros assuntos de mais importância? E, por outro lado, como não é esperado nenhuma melhoria,
nenhuma situação favorável aos processos, né, que estão em andamento, né, provavelmente nós vamos receber outras retaliações, né? Uma delas eu já vou falar daqui a pouco. Então, nós vamos receber outras retaliações. Então, está na hora de nós começarmos a revidar. Eles vão me desculpar, eu sei que o empresariado hoje fala forte, fala, não, precisamos negociar, mas eu não quero negociar. Está na hora de retaliar, sim. Está na hora de fazer boicote às empresas americanas típicas, né? Tipo McDonald's, Uber, não sei o quê, né? Fazer um boicote severo, para que eles sintam um impacto lá, que afinal de contas nós somos um país de 220 milhões de habitantes, que tem uma importância econômica que não é pequena. Está na hora de boicotar e pressionar as big techs. Está na hora de pressionar uma série de coisas e mostrar que nós somos os donos da nossa independência. Se vocês querem trabalhar aqui, querem ganhar dinheiro de brasileiro, respeitem as nossas leis, respeitem a nossa Constituição, respeitem as nossas instituições. É assim que a gente tem que trabalhar. Por outro lado, esse é um outro assunto que nós vamos tratar daqui a pouco também. Nós temos que aprender que hoje a gente diz muito assim, o Lula vai resolver, o Lula é o santo. O Lula ele tem grandes méritos mesmo, ele é um grande negociador, ele é um grande... Mas se ele não tiver suporte da população, ele fica vendido. Ele fica vendido. Veja o primeiro discurso dele. Não, nós vamos retalhar. Veja o segundo agora. Não, precisamos negociar e tal. Porque ele está ouvindo quem? O empresariado. Ele não está ouvindo a população brasileira, não está gritando no ouvido dele, ó, vamos resolver essa situação, mas vamos colocar fora esses pretensos imperialistas. E vamos ser exemplo para o mundo de quem enfrentou os imperialistas. É isso que a gente tem que ser. E não ficar ouvindo o Trump, não ir perdendo tempo, ficar batendo papo, batendo boca com o Trump. Nós não temos nada a perder com ele. Ele que fica lá conversando com os Bolsonaro da vida, lá com os Eduardo da vida, e com o outro lá também. Eles que fiquem por lá. Nós temos que cuidar do nosso país. Agora, que condição nós temos se nós não estamos articulados para defender e para ajudar o presidente a se posicionar? Que condição nós temos? Nós somos vítimas. Porque se você vai olhar os jornais, sempre tem aquela história, mas poderia o governo, não sei o quê, o Lula deveria ser mais cometido, devia ser um Alckmin na vida, e não sei o quê, papapá. É isso que se diz. Vai lá, conversa. Mas cada um tem uma função. E o presidente do país tem uma função básica, defender o seu povo. Agora, esse povo tem que querer ser defendido. Para isso, tem que se organizar. Tem que se organizar para ir para as ruas, para trocar. Não deveria sair das ruas nesse processo para exigir mais e mais e mais. Não só do poder executivo, mas como exigir do legislativo, que joga contra. Em muitas questões, joga contra o povo brasileiro. Porque joga a favor dos grandes lobbies, de quem os elegeu, de quem os defende. Eles não representam o povo brasileiro. Teoricamente, deputado e senador é representando o povo brasileiro. Mas é teoricamente. Eles não representam isso. Então, nós temos que estar muito atentos a isso. Muito atentos e estar muito organizados para poder mudar os rumos dessa nação. Nós estamos próximos do processo eleitoral. Esse processo de combate, de luta contra o povo brasileiro, de luta contra o Brasil, ele pode se transformar contra nós, na medida que começa a haver desemprego. Apesar de você estar dando dinheiro para ninguém mandar embora, mas começa a haver desemprego, começa a haver uma série de coisas que são justificadas por conta disso, mas que fazem parte de um movimento muito maior, que é de, uma vez por todas, expurgar da política brasileira setores mais ligados às classes populares. Então,
todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. E nós não podemos fechar os olhos para isso. Então, em nosso editorial de início do nosso programa de hoje, que hoje vai ser menor um pouco, eu digo para você o seguinte: está na hora de lutar, de se organizar e de ir para frente. Não é brincadeira quando eu falo dos outros programas que nós vamos criar nossos núcleos de base, que nós vamos nos organizar, porque na hora que a gente precisa reagir, a gente não tem estrutura para reagir. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. O governo Bolsonaro vai lançar no dia 7, vai fazer um ato na Avenida Paulista, em São Paulo. As classes populares estão chamando um ato no Praça da República, um lugar pequeno, restrito, pouca gente, no mesmo dia. No mesmo dia. Eles vão fazer estardalhaço porque eles têm dinheiro, eles têm máquina, inclusive dos Trump da vida. Nós vamos fazer uma pequena. Por quê? Porque nós não temos organização. E esse é um problema que nós estamos vivendo muito sério, sabe? Outro dia eu estava participando de um evento onde as pessoas diziam assim, mais de 100 entidades estavam presentes. E quando você viu o número de pessoas que se inscreveram para aquele evento, tinham 1.000 pessoas, que participaram 400. Então, nós estamos com muitas empresas, muitas entidades, que são entidades de papel só de carimbo. A mesma coisa vai acontecer nesse processo do dia 7 de setembro. Porque nós criamos grandes articulações e tudo mais, tem um monte de entidade que vai, que fala, sindicato que vai, que fala, mas que não faz. Que não faz. A começar, por exemplo, da própria Uni, que deveria trazer milhares de estudantes, e que não vai vir com milhares de estudantes, vai vir com uma bandeira e meia dúzia de cara na volta dela. Os sindicatos também não vão vir com nada. Ah, mas agora ficou mais difícil a nossa vida. Pô, peraí. É que vocês perderam o foco. Por isso que vocês não conseguem mais trazer gente. Perderam o foco completamente. Como é que, na ditadura, sobre intervenção de sindicatos, sobre ameaça de prisão, sobre prisões efetivas, se conseguia trazer o povo para debater os problemas da nação brasileira? Como é que se fazia isso? E hoje, sindicatos muito mais aparelhados, com estruturas muito melhores e tudo mais, apesar de terem perdido receita, que vocês compraram a participação, não é isso, não. É porque vocês não sabem não ter mais limpo os trabalhadores. E nós precisamos nos organizar para isso. Mesma coisa, os partidos políticos estão perdidos lá dentro do Congresso, ficam lá perdidos naquelas brigas intestinas e tal, e esquecem que é preciso organizar, ter suas estruturas funcionando, ter suas estruturas de base, trabalhando e planejando e discutindo o que nós vamos fazer para esse futuro desse país. E nós não estamos fazendo nada disso. Nós estamos por fora disso. Então, me preocupa muito. Me preocupa muito esse momento. Então, acho que nós temos que nos organizarmos. E nós estamos só falando, só escrevendo na internet, ela aqui, não sei o quê, porque não sei o que falou, não sei o que lá não falou, mas nós não estamos trazendo gente para as ruas. Ah, mas hoje a política se faz na internet. Não é bem verdade. Grandes manifestações de rua causam muito mais impacto do que grandes manifestações na internet. A internet é um instrumento que nós temos que usar mesmo, as redes sociais, temos que usar para conscientização. Mas nós temos que também ensinar as pessoas a saírem para as ruas para defender os seus direitos. E os direitos desse país acima de tudo. Principalmente a nossa Constituição. E a nossa Constituição não perdoa golpista. Então não tem o que negociar. O que nós vamos negociar? Porque quem pede para que a gente negocie está pedindo o quê?
Dá um perdão lá para o Bolsonaro e para a Companhia Bela, para eles fazerem um golpe daqui a 6 meses de novo, né? E tudo bem, está negociado, aí o Trump tira todas as pressões que está fazendo sobre o Brasil e ainda vai aplaudir o governo que o defendeu. É isso que eles estão fazendo. Eles estão na continuidade do golpe que eles não conseguiram dar dia 8 de janeiro de 2023. Só isso. Então, pessoal, vamos se organizar. Vamos lutar. Vamos estar juntos em todos os movimentos que a gente puder estar. Ocupar todos os espaços, desde as redes sociais até as ruas. Vamos nos organizar. Não esqueçam da ideia das sementes da esperança, que a esperança é revolucionária. E nós temos que ter a esperança de construir um país muito mais forte, muito mais justo, muito mais igualitário, soberano e democrático. É isso. Então, por aí nós começamos nosso programa. O segundo ponto que eu queria tratar, e aí está dentro dessa insensatez total, e por isso que eu digo que nós temos que nos organizar e saber responder, o governo americano, você veja como a gente só fala em governo americano, né? Não é para falar em governo americano, nós estamos falando em Brasil, né? Resolveu retalhar sobre as pessoas que participaram do Bolsa Família, do Mais Médicos, não do Bolsa Família, do Mais Médicos, desculpe, do Mais Médicos. Não teve iniciativa mais poderosa nesse país do que a instalação do programa Mais Médicos. Não teve. Não teve. Mas aí vão me dizer o seguinte: mas foi uma transferência muito grande de dinheiro para Cuba. Uai, e quantos intermediários nesse país ganham dinheiro em cima de trabalhadores? Cuba tinha uma estrutura, ela vendeu a estrutura e trouxe muitos médicos que fizeram um excelente trabalho nas regiões mais pobres desse país. Primeiro, porque eles não têm a pose de muitos médicos brasileiros que não estão a fim de ir para o meio do mato, nem de ir na periferia, nem de pisar no barro, nem de atender um indígena, nem de atender um favelado, dependendo do local que eles estejam. Cuba tem uma estrutura médica especializada em família. E eles são muito bons nisso. E eles têm dado exemplo disso no mundo todo. Agora, o Marcos Rubio resolve tirar os passaportes, os vistos das pessoas que incentivaram o programa. E o Eduardo Bolsonaro está querendo mais, quer que mais gente seja pressionada. Ou seja, todas as iniciativas que se fazem em prol do povo brasileiro têm que ser penalizadas pelo governo americano. Ele que fique com a Disney World dele, ele que fique lá com Nova York, ele que fique com coisa. Nós não precisamos deles. Nós temos outras alternativas. E aí é hora de fortalecer o BRICS, por exemplo, muito mais. É hora de fortalecer ou não o não pagamento de moeda do dólar, pagar na moeda local, quando a gente faz empréstimos, de brigar por melhorias nesse mundo globalizado, ampliar nossas relações com a Europa, com a África, com a Ásia, e deixar os Estados Unidos para lá, com os países da América Latina, que são possíveis de ser feitos, que não são submissos, né, tipo a Argentina, ao Trump. Vamos procurar isso. É isso que nós precisamos fazer. E parar com essa escola, todo dia você pega um jornal qualquer, da primeira à 10ª página, ou fala do Bolsonaro ou fala do Trump, o seu tarifaço. Deixa eles para lá. Deixa eles para lá. Não é tão importante nós termos essa obediência cega a essas pessoas. Não é tão importante isso. E nós não temos que ficar cegos a eles. Vamos procurar desenvolver a nossa indústria, desenvolver a nossa capacidade de produção, a nossa capacidade de
de comercialização de produtos com os outros países, desenvolvimento de tecnologia e tudo mais, independente dos Estados Unidos. Chega dessa dependência. Isso já deu cacho, já fez, já acabou, já apodreceu essa relação. É um parceiro importante? Nós tivemos 200 anos, nós tivemos uma boa relação com eles. Mas agora não temos. E não temos espaço para ter. Porque quando um país se acha no direito de intervir sobre o nosso, de intervir sobre a nossa Constituição, sobre o nosso judiciário, sobre o que devemos fazer ou não, pô, peraí, eu não sou colônia. Nós não somos colônia. Então, vamos parar com isso já. Parar com isso já. Tá? Eu não quero ir para os Estados Unidos, apesar de eu ter passaporte americano, porque eu nasci nos Estados Unidos, mas eu não quero ir sob Trump. E os brasileiros também têm que parar com essa dependência. Eu vou passear em Nova York, vou passear em Miami, vou passear na Disney World. Não vá. Tem outros lugares mais bonitos para ver, inclusive no próprio Brasil. Não vá, não perca tempo. E vamos nos organizar para defender o nosso país dessas agressões. Essas agressões podem se tornar muito piores. Porque existem outros países, satélites dos Estados Unidos, que podem também pressionar a gente. Então, todo cuidado é pouco. Você viu que o Eduardo outro dia falou em passear na Europa. Para quê? Para ele pegar alguns países de direita e tentar pressionar o Brasil. E por falar em Eduardo Bolsonaro, está na hora de tratar um traidor como traidor. Traidor merece processo sumário de prisão. Tá? E depois, dentro do processo, nós somos um país democrático, nós temos o processo natural de julgamento, mas ele precisa, a boca dele precisa ser calada. Calada. E para isso ele precisa ir para a cadeia. Mas ele está nos Estados Unidos. Então, bloqueia as redes onde ele participa. Bloqueia. E vamos ver o que acontece. Chega. Chega de gente jogando contra o país. Chega de ver gente batendo no peito e dizendo viva Bolsonaro. Como é que era? O Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Não é assim. Eles, na verdade, só pensam na família deles, neles próprios e no grande Deus deles, que é o Trump. Então, chega disso. Não é hora da gente estar entrando nesses debates, inócuos, e perder nosso tempo, quando nós temos muita coisa para fazer nesse país. Muito menos para discutir anistia ampla, geral e restrita para eles. Discutir mudança de fórum do Congresso, que, aliás, aqui é um outro assunto interessante. Essa mudança de fórum é para quê? Para preservar os deputados e senadores do próximo capítulo, que é o capítulo Dino, que está fazendo uma grande pesquisa, grandes processos, está em andamento, processos judiciais, em cima processos judiciais que estão sendo tocados contra essas emendas impositivas, emendas PIX, emendas não sei o quê, que são grandes meios de falcatrua e de acesso ao orçamento brasileiro por uma classe que quer se perpetuar no poder. Porque nada mais injusto do que você ficar dando verba para deputado e para ele ficar mantendo o seu curral eleitoral, quando ainda mantém curral eleitoral, porque, na verdade, ele mantém os seus próprios bolsos. E é muito complicado isso. É muito complicado isso. Eu ontem ainda vi uma notícia de que o prefeito de uma cidade que eu morei muitos anos lá, morei mais de 40 anos lá, morei 45 anos lá, que é São Bernardo do Campo, foi preso, recebeu tornozeleira, e porque acharam, por acaso, chegaram na casa de um amigo, de um parceiro dele, encontraram 14 milhões, mais uma série de contas dele pagas.
cara assumiu faz 8 meses a prefeitura. Estava cheio de dólar, cheio de dinheiro lá naquela casa. Imagina outros prováveis operadores que esse cara tinha. Então, nós temos que cuidar da máquina pública, mas temos que cuidar também de sanear a política dessas pessoas. Esse já tinha uma fama até, mas na hora de se vender, marketing vende tudo. Né? Mas tinha fama isso aí. Todo mundo falava, esse é ligado a uma turminha meio brava aí. E ninguém nunca se preocupou com isso. Virou prefeito, 8 meses de governo, está preso. Está preso não, está afastado por 1 ano e usando tornozeleira. Então, não é por aí. Não é por aí que nós vamos construir um novo país. Não é por aí mesmo. E assim, a gente vai observando uma série de coisas que vão acontecendo nesse país. Eu já nem sei se eu fico feliz quando a gente acha uma reserva de petróleo ou se eu fico triste. Por uma questão muito simples. Porque quando eu penso que aquele petróleo vem para a favor do povo brasileiro, vou descobrir que o poço foi vendido por uma empresa americana que vai usar o seu poder de intermediação para vender para outros países e que não vai trazer benefício para o povo brasileiro. Que não vai trazer benefício para o povo brasileiro. E assim, a gente vai vendo uma série de áreas que a gente vê nesse processo de alienação dos bens estratégicos do povo brasileiro, que não voltam para o povo brasileiro, mas que vão para favorecer outros. Alguns programas eu tenho falado sempre. Por que o governo brasileiro não para de vender petróleo para Israel? Por que não para? Por que nós não tomamos posição ativa, por exemplo, falar assim, os Estados Unidos quer petróleo nosso? Então tá bom, sobretaxa para eles lá também. Sobretaxaram aqui, sobretaxamos para eles lá também. Eles precisam do petróleo. Ah, mas vamos ter problema. Vamos, sobretaxa. A reciprocidade, ela existe para isso. É para nós nos defendermos. E defendendo principalmente a soberania nacional. Tá bom? Para essa segunda parte do programa, eu vou ler um artigo que foi publicado no site do Instituto Perseu Abramo, do Zé Dirceu. Chama A Melhor Resposta contra Trump. Eu hoje não tenho as facilidades que eu tinha lá quando normalmente eu gravo esse programa. Então, eu vou ter mais dificuldade de ler o artigo e tal, então vocês me desculpem a priori. Tá? Então, o que o Zé Dirceu disse dia 8/8? Ele disse o seguinte: o governo deveria se valer da indignação da sociedade para atacar os problemas estruturais que impedem o crescimento da economia e tolhem a competitividade dos bens e serviços nacionais. Parece cada vez mais evidente que, entre as razões que levaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a punir o Brasil, o caso de Jair Bolsonaro entra na história como Pilatos no credo. Trump defende a não punibilidade do ex-presidente brasileiro, apenas e tão somente para o Brasil não abrir um precedente que possa vir a ser usado contra ele próprio quando deixar a Casa Branca. Verdade. Há uma similaridade muito grande entre o 8 de janeiro com a invasão do Capitólio, lá atrás, e por questões diversas, são diversas constituições, diversos judiciários e tudo mais, existem visões diferentes entre um presidente, entre a justiça americana e a justiça brasileira. Nós somos mais rápidos, mais ágeis. Lá eles até elegeram o presidente. Mesmo que ele tivesse condenado, ele teria sido eleito. É uma questão de cultura de lá. É uma Constituição que foi feita há muitos anos atrás, há centenas de anos, e que eles não viveram sob uma ditadura. Estão vivendo agora, mas não viveram na época de uma ditadura que eles precisassem se preservar. Né? Então, mas o que realmente irrita Trump é a possibilidade do Brasil tornar inúteis os cartões de crédito e outros meios de pagamento digitais adotados por empresas norte-americanas.
Aí sua briga contra o Pix brasileiro e a possibilidade regular de taxar as plataformas digitais. Afinal, se o exemplo for seguido por outros países, isso constituirá uma ameaça a um dos pilares da economia dos Estados Unidos. Não à toa, as chamadas Big Techs apoiam fortemente o presidente norte-americano. Perceberam? Então, eles não querem uma interferência nossa. Agora, nós, enquanto país soberano, independente e tal, nós temos que, sabendo disso, mudar nossos focos. Na questão da reindustrialização brasileira, não é só dar dinheiro para a empresa americana ampliar suas atividades aqui no Brasil e arrumar mais emprego, mas é incentivar a pesquisa, incentivar o desenvolvimento, incentivar que nós consigamos criar estruturas que supram a necessidade dessas big techs hoje no país, que supram a rede de internet que hoje está na mão do Elon Musk, que supram essas necessidades. Isso o Brasil ficou de olho fechado durante décadas. E eles avançaram. Então está na hora da gente correr atrás. E não deixar com que isso se perpetue. Porque quanto mais se perpetuar, menos soberania o Brasil vai ter. Esse comentário é meu, né? É também evidente que Trump não gosta nem um pouco do fato do Brasil fazer parte do BRICS, assim como da defesa do presidente Lula de uma moeda alternativa ao dólar. Mas Trump sabe que, na prática, o BRICS é apenas um acrônimo, com um banco de desenvolvimento e que as ameaças ao dólar não vêm das declarações de Lula, e sim da eventual perda de confiança na economia norte-americana decorrente em boa parte das políticas do próprio Trump. Isso também é verdade. Isso posto, o Brasil deve continuar negociando como vem fazendo, principalmente para evitar novas sanções pela seção 301, limitando as discussões ao contencioso econômico, instituída pelas leis do comércio e tarifas de 1974, a seção 301. Justamente deu poder discricionário ao executivo norte-americano para fazer uso de medidas coercitivas contra políticas e práticas comerciais de governos estrangeiros supostamente consideradas prejudiciais aos interesses norte-americanos. Bom, aqui também vale uma outra parte. A nossa relação comercial com o Brasil, com os Estados Unidos, é de dependência. Né? Eles vendem muito mais para nós do que nós vendemos para eles. Então, nós não temos políticas e práticas comerciais que prejudicam os Estados Unidos. Eles é que têm contra nós. Então, nós temos que ter essa sensação e esse sentimento para poder fazer isso. Mantidas as atuais tarifas, é de esperar que o Brasil perca cerca de 15 bilhões de exportações para os Estados Unidos, algo inferior a 1% do PIB. Vejam, quando eu fiz o primeiro comentário nesse programa de hoje, que eu falava o quê? Que estava na hora da gente esquecer desse assunto. Você veja, depois de tiradas aqueles setores que eles consideram importantes para eles, e tirar as coisas, sobrou o quê? 15 bi. Dá impacto na nossa economia? Dá. Dá para pequenas e médias empresas? Dá. Dá para pequenos produtores? Dá. Mas nós também já demos um pacote de 30 bi para suprir essas diferenças. Então, vamos botar a cabeça em ordem e vamos priorizar o país e começar a deixar com que Bolsonaro e Trump façam a agenda desse país, como sempre fizeram. Nós não temos que ficar a vida toda. Vamos tocar para frente. Nós temos que ir para frente, temos que desenvolver esse país. Diversas empresas serão muitas afetadas, isso ninguém discute. E vão precisar de ajuda do governo na forma de alongamento do prazo de adiantamento sob contrato de câmbio, modalidade de financiamento para empresas exportadoras e financiamento adequado para a folha de pagamento, de modo a permitir fazer a travessia enquanto desenvolve novos mercados. Mas, decididamente, o Brasil será relativamente pouco atingido. Veja essa observação do Zé Dirceu. O Zé Dirceu sabe das coisas. Então, e nós já fizemos um pacote. Fizemos um pacote da quarta-feira que, de certa forma, resolve esses problemas. Mais do que procurar culpados pela situação, o que parece importante é o Brasil aproveitar a crise e não se limitar a reações defensivas como ocorre habitualmente. É aquilo que eu estava falando. Vamos partir da defensiva para a ofensiva.
É o momento de mobilizar o país, unir todas as forças em defesa da democracia e da soberania nacional, isolando a extrema-direita única interessada e, na verdade, coautora das ações impostas por Trump no Brasil. Veja, mais um. Semana passada eu falei do Genuíno, que também apoiava aquela minha posição de precisamos nos unir, precisamos nos mobilizar e precisamos partir para a ofensiva. Né? Afinal, a única coisa que realmente interessa à extrema-direita é livrar Jair Bolsonaro do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal e da prisão definitiva. Há pelo menos dois bons exemplos recentes dessa união, com um ensaio de mobilização que o governo deveria aproveitar. Um deles é o Manifesto em Defesa do Brasil, divulgado no último dia 5, pelos partidos progressistas PT, PCdoB, PSB, PDT, PSOL, Rede e Partido Verde. Diz o manifesto: defender a nossa pátria e a sua soberania é condição de ser brasileiro. Independente de cores partidárias ou de preferências políticas, na condição de partidos aqui reunidos, estamos certos de que a bandeira do nosso país é aquela que melhor nos representa contra qualquer tentativa de imposição ou de ameaça. Veja a força dessa frase. Vou até repetir. Defender a nossa pátria e sua soberania é condição de ser brasileiro. Para você ser brasileiro, você tem que ter essa condição. Independente de cores partidárias e de preferências políticas, na condição de partidos aqui reunidos, estamos certos de que a bandeira do nosso país é aquela que melhor nos representa contra qualquer tentativa de imposição ou de ameaça. O texto deixa claro que a taxação imposta por Trump vincula-se ao seu apoio político à impunidade de Bolsonaro. E isso, Trump fala isso todo dia. Todo dia. Qualquer punição tem o Bolsonaro atrás. E dos demais traidores da pátria, sobrepondo a relação que os dois países cultivaram por mais de 200 anos. Vamos falar isso. Menciona a balança comercial favorável à economia brasileira. A tentativa de Trump de colocar em xeque a independência da justiça brasileira e o interesse econômico por parte dos setores ligados às big techs, além da exploração de recursos estratégicos, como as terras raras brasileiras que estão de olho, né, essenciais para as condições produtivas globais. O manifesto defende com propriedade a necessidade do diálogo, da diplomacia e do desenvolvimento econômico e social, como compromisso inegociável com o povo. A união de diferentes partidos, de forma ainda mais ampliada, também está presente no evento convocado pelo Grupo Suprapartidário Direito Já, Fórum pela Democracia, reunindo 13 legendas, PT, PSDB, Rede, PV, PSOL, Podemos, MDB, Avante, Cidadania, PDT, PSB, PSCdoB e PSD, e integrantes de sociedade civil. O grupo está programando um ato para o dia 15 de setembro no Teatro Tuca, em São Paulo, com foco na defesa da soberania nacional. Serão convidados governadores, senadores, deputados federais e apresentado um manifesto que está sendo elaborado. Está aí, mais uma segunda manifestação, no dia 15 de setembro, no Tuca. O governo deveria se valer da indignação da sociedade para atacar os problemas estruturais que impedem o crescimento da economia e tolhe a competitividade dos bens e serviços nacionais. Concordo. Vamos aproveitar esse momento, em vez de ficar perdendo tempo o dia inteiro repetindo o que eles falam, vamos para atacar os problemas estruturais que impedem o crescimento da economia e tolhe a competitividade dos bens e serviços nacionais. Dois eixos parecem fundamentais: a reforma tributária e a revisão das renúncias fiscais. Além delas, o governo deveria também focar em outras agências como a segurança pública, a infraestrutura e o avanço tecnológico. Eu, pessoalmente, acho extremamente importante a questão do avanço tecnológico. Nós não podemos ficar dependentes de tecnologias vitais para tocar nossa vida, como as redes de internet, como as big techs e tudo mais, ficar na mão dos americanos, principalmente quando eles estão sob ataque, atacando o Brasil. Esses são apenas alguns exemplos do que deveríamos estar discutindo para voltar a crescer de forma adequada, gerar empregos de qualidade, melhorar a distribuição de renda e nivelar o acesso às oportunidades, condições necessárias para a sustentabilidade do crescimento econômico.
Então, ele fala: voltar a crescer de forma adequada, gerar empregos de qualidade, melhorar a distribuição de renda e nivelar o acesso às oportunidades, condições necessárias para a sustentabilidade do crescimento econômico. Parabéns, Adilson. Muito bem colocado essa mensagem. E olha o número que ele dá: 15 bilhões. Só de juros da dívida, das juros de serviço da dívida, nós pagamos 1 trilhão ano. A gente está atacando isso. Atacando isso. Ali tem rolo. Ali tem coisa a ser tratada. Ali tem coisa a ser transformada em desenvolvimento brasileiro e não em usura do povo brasileiro. Uma questão muito importante que eu gosto nesse programa, porque muitas vezes a gente faz os programas e fica no vazio. Eu não tenho a resposta do público que nos assiste. E eu incentivo vocês a fazerem isso. O meu WhatsApp é o 11 981 81 8501. E é extremamente importante eu receber esses retornos. Mas eu recebi de um colega nosso, o Girão, que é uma pessoa extremamente consciente e conhece muito da política brasileira e foi presidente do Clube de Engenharia do Rio de Janeiro, e que é meu amigo. Eu recebi a seguinte colocação. Eu faço questão de repetir, Girão, se me desculpe por eu ter colocado ela a público, mas é muito inteligente a colocação dele. E a gente merece coisas inteligentes, a gente merece distribuir entre todos. Né? Ele me coloca o seguinte: cara, Mauri, você tem razão quando diz que o presidente Lula se apoia na direita. Mas é exatamente por isso que feneceram os apoios dos progressistas, desencantados com essa escolha sob o argumento frágil e falso da governabilidade. Concordo plenamente. Esse negócio de governabilidade me deixa nervoso. Né? Agora está ficando tarde, mas os ataques de Trump podem ser a chave da retomada desse apoio em larga escala, inclusive ideológica dos brasileiros. E eu concordo com você também. A defesa da soberania, a defesa da nossa autodeterminação do povo brasileiro, isso tem que estar na frente. E é um bom momento para a gente se unir. Veja que o principal programa do governo para o desenvolvimento é a tal da NIB, que é a Nova Indústria Brasil. Tá? Como resposta, nós fazemos a NIB, Nova Indústria Brasil, para investir na industrialização do país, no desenvolvimento do país e tudo mais. E como resposta, ele escreve aqui, e eu comentei isso na minha opinião, eles elegem o SCAF. Ou seja, a Fiesp, numa eleição, elegeu um cara de direita, um cara que sempre jogou contra o país, contra o desenvolvimento do país, que fazia manifestações lá na frente da Fiesp contra a democracia brasileira, que sustentou esses movimentos MBL, vem para a rua, não sei o quê, à base de filé mignon durante muito tempo na porta da Fiesp. Né? Então, essa é a resposta que a burguesia nacional dá ao Brasil. Quer dizer, em vez de nós partirmos para investir mais, lutar mais, abrir a nossa mentalidade de produção de mais, não, nós vamos aplicar em quem? No SCAF, que é o que há de atrasado em termos de indústria nacional, que foi presidente da Fiesp durante muitos anos. E que hoje está ligado à extrema-direita radical. Dizer que temos recursos para o desenvolvimento tem sido tão falso, tão falso, quanto a picanha na mesa do pobre. Até hoje não veio. Talvez agora com o tarifaço dê para voltar as carnes para a mesa do brasileiro. Porque nós vivemos durante algum tempo, esse é comentário meu, hein? Nós vivemos durante muito tempo olhando o preço do produto lá no fora. Então, para que se pudesse brasileiro, o sul-americano pode pagar R$50 o quilo de uma carne qualquer, porque o brasileiro também não pode. Não, agora vamos botar o preço real, vamos botar isso aqui, tirar esses intermediários aí do meio e botar um preço justo para que o povo brasileiro possa realmente vir a ter picanha na mesa do pobre. Ou seja, nós precisamos melhorar a nossa qualidade proteica. A Coreia aplica 80 bi anuais
em pesquisa e desenvolvimento, em projetos consistentes e seriamente planejados em rotas tecnológicas. Tá certo. Aqui mal aplicamos 26 bi em pesquisa e desenvolvimento, de forma atabalhoada, seguindo missões apenas escritas, porém sem planejamento. Concordo plenamente com o companheiro. A prova disso é que a FINEP não passa do balcão de empréstimo com juro baixo. E o BNDES, idem. Que, afinal, quando a gente diz o BNDES financiou, seguindo no NIB, quem? A GM para aumentar a sua capacidade de produção. A Ford não está mais no Brasil, mas outra empresa qualquer. Entendeu? Deixa no Brasil. Então, a gente vê muito disso, mas a gente não vê o investimento na base da produção, do desenvolvimento, da pesquisa. Isso a gente não vê. Isso é muito difícil a gente ver. A prova disso é que a FINEP não passa do balcão de empréstimo com juro baixo e o BNDES idem. E ainda implorando que as empresas estrangeiras aqui construam seus laboratórios de pesquisa apenas para empregar nossos doutores. Tá? E vai daí para frente. Enquanto isso, os jovens brasileiros não querem mais saber das engenharias e parecem ter razão. É verdade. É verdade. Eu vivi, eu era professor de universidade, era professor de faculdade de engenharia, lá nos anos 2015, 2016, estou dando um exemplo de uma base que eu lembro, e que os alunos eram recrutados na sala de aula. Eram recrutados para ter bons salários, mas tem uma perspectiva profissional futura. Hoje, o que a gente vê claramente, que a gente vê claramente, hoje é uma série de ofertas de emprego para engenheiros que não suprem o custo da formação dele, muito menos para sustentar uma família, e muito mais para ter orgulho de desenvolver a tecnologia nesse país. Deixou de ser um atrativo. Aquilo que nós sonhávamos enquanto jovens, que nós íamos ter uma capacidade, uma força para desenvolver esse país, em termos tecnológicos, em todos os termos, como engenheiros, hoje a gente não tem mais. E aí, de vez em quando, eu vejo a pesquisa. Falta não sei quantos mil engenheiros. Mas não é a realidade, porque se estivesse faltando, os salários também estariam adequados. Porque nós estaríamos preservando os nossos. E hoje nós estamos com uma quantidade enorme de engenheiros trabalhando de Uber, trabalhando em subemprego, salários muito baixos, que não conseguem sustentar uma família e planejar o futuro desse país. Então, está na hora de inverter esse processo. Então, eu concordo e parabenizo o companheiro Girão pelas colocações dele, que foram muito bem recebidas por mim, e sempre serão de todos vocês. Por isso eu repito, 11 981 81 pode me mandar as mensagens, que eu faço questão de discuti-las com vocês e aprender com vocês. Né? Pessoas como o Girão, com essa capacidade toda intelectual e vivência e tudo mais, só ajudam a gente a contribuir para o desenvolvimento do nosso programa. Tá? A outra pessoa que me mandou uma mensagem foi a Marilúcia. Marilúcia, eu fiz o programa, né? E a Marilúcia, eu devo lembrar que ela é uma cida participante, né? É uma cida participante do nosso programa, é uma pessoa que vamos ver, que sempre se preocupa e está lutando pelo Brasil, pelo desenvolvimento desse país, é sempre ligada à tecnologia, é uma jornalista extremamente competente, e é uma pessoa que tem lutado e que está com muita dificuldade, inclusive, para tocar para frente um projeto que não é pessoal dela, é pessoal de todos nós. Porque nós não queremos nunca mais ouvir falar em ditadura e muito mais ouvir falar em tortura. E a Marilúcia, ela hoje está desenvolvendo um projeto muito sério, que é um projeto para contar a história do marido dela, que foi assassinado pela ditadura. Eles eram novinhos.
Ela estava grávida, ele novinho, e ele foi assassinado lá, foi preso na Bahia, depois foi morto foi morto em Pernambuco. E até hoje eles não tiveram direito de enterrá-lo, de fazer a despedida. A filha, que nasceu depois que ele já tinha morrido, também não conhece o pai e não tem um lugar para chorar a morte do pai. Então, isso é muito preocupante. Eu até já coloquei para vocês que todos os PIX que vocês puderem fazer, raspando a caixinha lá, afinal, podem ajudar e muito a concluir esse projeto, que já está bem adiantado. Não é um projeto que a gente fala nele e deixa ele solto, né? Não, ele está bem adiantado, né? E ela tem trocado muito essa coisa. Então, vocês podem fazer contato comigo, eu passo para vocês os dados dela, tudo para vocês puderem ajudá-la, poder, poder ajudá-la a desenvolver esse projeto. Não estamos longe, estamos bem perto do final e é mais uma história que precisa ser contada. É mais uma história que precisa ser contada. E aí ela me diz, né? Ela diz aqui para mim o seguinte, né? Ela assistiu o programa e ela pegou assim. E eu, no programa, eu bati muito na questão de que nós precisamos nos organizar, que nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos estar juntos do povo brasileiro em defesa da soberania nacional, em defesa da autodeterminação do nosso povo, em defesa da nossa Constituição e contra esses ataques da extrema-direita comandada pelos bolsonaros contra o nosso país. E aí ela me pergunta uma coisa. Amaury, o que vamos fazer para enfrentar a terrível situação em que nos encontramos? E ela tem razão. E eu disse assim, Marilúcia, nos articularmos e ampliar nossa capacidade de organização e mobilização. Valeria nosso esforço para organizar isso. Um abraço. Aliás, dentro daquele mesmo programa, eu coloquei a questão dos núcleos de base, das sementes da esperança, que a esperança é revolucionária. Mas quando eu digo isso aqui, a Marilúcia tem a minha idade. Nós lutamos contra tudo e contra todos, contra a ditadura militar, contra a tortura, nós lutamos pela direta já, nós viemos lutando para construir esse país um país muito melhor. E nós não temos nenhuma perspectiva de mudar esse modo de pensar. Enquanto nós estivermos aqui, estaremos lutando por isso. E ela ainda tem uma missão muito mais séria, que é contar a história do Gildo, que, aliás, no dia 28 agora, o governo brasileiro vai dar um atestado de óbito para várias pessoas que foram mortas, mudando a característica do atestado de óbito do Gildo. Dizer que ele foi morto por tortura, por maus tratos do Estado, mas o Estado reconhecendo. Mas tudo não, é muito pouco isso. Mas já é um grande avanço. Nós precisamos saber onde é que ele está enterrado, para que ele possa ser enterrado dignamente. Não só ele, como todos os outros, que foram no Araguaia e tudo mais, que foram... nós precisamos responsabilizar o Estado por isso. Nós precisamos passar contar essa história para que nunca mais ocorra. Porque nunca mais a gente vai ver um deputado, numa Câmara dos Deputados, homenageando o Ustra, que é um assassino, torturador. Nunca mais nós queremos ver isso. E muitos Ustras existem por aí. Para que a gente veja na cadeia essa turma que são os filhotes da ditadura, que tentaram um golpe dia 8 de março. Que nós possamos reformular toda a estrutura de organização das nossas Forças Armadas, que ainda hoje, mesmo que a boca pequena, comemora o 31 de março, que foi uma época terrível nesse país, de ditadura, de desrespeito dos direitos humanos. Nós sabemos o que é desrespeitar direitos humanos, nós fomos desrespeitados, eu fui também. Não sou Trump, que vem hoje falar em direitos humanos, e que está lá perseguindo brasileiros, e que está perseguindo
pessoas que não concordam com as políticas dele e tudo mais, em universidades e tudo mais. Aquilo é ditadura. Aquilo é desrespeito aos direitos humanos. Quando ele manda bombas bombardear outros países, quando ele apoia regimes como o de Israel, que vão lá e estão numa fase de destruição do governo de Gaza, da cidade de Gaza, estão querendo tomar posse de tudo e botar lá um governador deles. O que é isso? Isso é um absurdo. Então, mas quando ela me pergunta como é que nós vamos fazer para enfrentar, ela tem razão. Porque ela, como eu, como muitos outros, apesar de nós estarmos sempre dizendo que precisamos organizar, precisamos para a rua, no dia da rua a gente vai estar lá, entendeu? No dia 7 eu não vou estar porque eu vou estar operado. Mas nós estaremos lá com a camiseta Geração 68, ou com a camiseta da Engenharia pela Democracia, ou pela camiseta de alguma coisa que represente uma luta contra esse status quo. Nós estamos e sempre estivemos nessa luta. E nós vamos estar. Mas a verdade é uma só. E isso me preocupa. Isso me preocupa muito. Qual é a verdade? A verdade é que nós estaremos sob pressão e já não cabe mais e elas não passam de entidades de carimbo. Nós temos de fortalecer as nossas entidades, os nossos partidos e a nossa organização lá na ponta, para que a gente possa responder esse tipo de agressão de uma maneira muito mais séria e muito mais célere e com muito mais gente. Nós não podemos ficar mais contentes em fazer uma micro manifestação. Nós temos que falar alto, nós temos que dar força ao governo, nós temos que dar força ao Lula nesse momento. Nós temos que construir o nosso próximo governo para que não deixar que nunca mais os filhotes da ditadura e seus representantes venham tomar conta desse país. E muito menos se associarem a estados estrangeiros poderosos para lutar contra a democracia brasileira. Então, Mariluz, eu vou propor e vou tentar, essa semana eu estou fora, então não consegui montar, mas nós vamos montar um programa com alguns companheiros para a gente discutir esse assunto aqui nesse programa. Essa é a minha proposta. E acho que vocês vão se beneficiar um pouco desse debate. E, de vez em quando, a gente precisa ter debate com outras pessoas também. Tá? Então, eu queria agradecer a todos e colocar para vocês que nós continuamos na luta. E vamos continuar por muito tempo nessa luta. E pedir para vocês todos que se engajem nessa luta. Afinal de contas, a esperança é que é revolucionária. Nós temos que ter esperança de construir um novo país mais forte, mais democrático, mais soberano, mais socialmente justo, mais tecnologicamente avançado e mais igualitário. Este é o nosso objetivo. Esse programa não tem outro objetivo a não ser esse. Um grande abraço a todos e com isso a gente encerra o programa de hoje. Um grande abraço. Tchau.